Visando o confronto contra o Juventude no próximo domingo, Mano Menezes deve colocar um time muito interessante contra o Sportivo Luquenho na próxima quinta-feira. A gente vai falar sobre isso, sobre o time que treinou e a oportunidade de estreia para um garoto. Além disso, a gente vai falar também sobre 3 saídas possíveis ainda nesta janela de transferências. Tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal. Antes de qualquer coisa, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hype esse vídeo aqui embaixo também, que é muito importante pra gente continuar crescendo dentro aqui do YouTube, tá? Gente, vamos começar falando sobre o time que Mano Menezes deve colocar na próxima quinta-feira, jogo contra o Sportivo Luquenho, um jogo que, a princípio, não vale nada pro tricolor, tá? Porque o Grêmio, se ganhar o jogo, ainda depende de um resultado paralelo entre Atlético Grau e Godoy Cruz para que seja líder do seu grupo, da sua chave, o que tiraria o Grêmio dos playoffs da Sul-Americana. A gente sabe que é um jogo praticamente morto, né? O Atlético Grau não disputa mais nada, o Godoy Cruz só depende de si para ser líder, então dentro desse sentido o Grêmio também já não acredita muito que pode retomar ou pegar a liderança do seu grupo na Sul-Americana e por isso vai usar essa partida para fazer algumas preservações. Dentro disso, Mano Menezes colocou uma ideia que é muito interessante, tá? Primeiramente se falava em uma mudança de esquema, tá? O Grêmio jogando com 3 zagueiros. Isso pode sim acontecer, mas o teste que foi feito ontem e também hoje nos treinamentos é um teste que indica um time bem interessante com algumas oportunidades que a gente tem que ver aqui, tá? E aqui eu escalo o time para vocês e vou explicando ponto a ponto. Thiago Volpi foi o goleiro dos treinamentos, goleiro titular do Grêmio, deve ser um dos titulares mantidos, tá? A gente tá falando aqui de basicamente 4 peças titulares só mantidas para esse jogo da Sul-Americana. Na lateral direita, terceiro zagueiro, aí fica melhor dentro da interpretação de cada um. Na minha visão, vai ser sim um terceiro zagueiro e foi testado novamente o Ronald por ali. O Gustavo Martins também foi observado, pode ser uma opção, mas é um jogador que está voltando de lesão, o Grêmio tem cautela em relação a isso e por isso que o Ronald deve ser o escolhido no time titular. Ao lado dele, o Gemerson volta à equipe titular, o que é preocupante nesse sentido. O Grêmio vinha muito bem jogando com Wagner Leonardo e Kahneman, sofrendo muito menos, mas o Gemerson vai voltar. Ao lado dele, uma novidade, Vieri, tá? Ganhando vaga pelo lado esquerdo da zaga, Wagner Leonardo e Kahneman serão poupados pelo desgaste dos jogos e também por serem importantes dentro do Campeonato Brasileiro. Na lateral esquerda, a gente sabe, o Marlon não está disponível, o Lucas Esteves é o titular do Grêmio, como um ala, como um lateral, como eu disse, aí vai ficar do momento do jogo, como a gente vai fazer essa observação do posicionamento. O Mano já falou que o Ronald foi um terceiro zagueiro, falou também que ele foi um lateral em algumas vezes, a gente vai ver isso dentro do campo. A linha defensiva é essa, tá? O meio-campo com bastante novidade, tá, gente? E aqui eu coloco para vocês, tá? Dodi deve abrir o meio-campo e ao lado dele um garoto que pode sim fazer sua estreia e foi testado no time titular hoje. A informação é do Jason Lisboa lá em GZH. Inclusive ele já apareceu ali em algumas imagens do treino com o time que seria o titular na próxima quinta-feira, o que é bem interessante também, tá? Então, estamos falando aqui de Zorteia, tá? Bernardo Zorteia, 18 anos, a gente já fez vídeo sobre ele aqui no canal também. Um garoto que é primeiro volante, também pode atuar como segundo, vai ocupar a vaga do Vidiaçante, que deve ser poupado também dessa sequência pesada. Então, meio campo de Dodi, Zorteia e Alisson pelo lado direito. O Cristaldo sendo mantido como titular, ele que vai ganhar essa sequência, e o Mano falou sobre isso também na última entrevista coletiva, e aí do lado esquerdo, Kitcha Pavon, tá? Deve ser também colocado em teste mais uma vez, ele ganhou oportunidade no último jogo contra o Bahia, a vitória do Grêmio, e lá na frente o Bright White, mais um titular sendo mantido. Dos titulares, se a gente for colocar aqui, Thiago Volpi, Dodi, Bright White e Cristaldo, né? Os únicos titulares de fato que serão colocados na partida contra o Sportivo Luquenho. Uma outra alternativa foi testada, tá? O André Henrique foi utilizado, pelo menos o que a gente conseguiu ver das imagens do treino, entre os titulares. Não sei se na posição do Pavon ou se na posição do Bright White, mais provável que tenha sido no lugar do Pavon, tá? Puxando o gancho já para o André Henrique, vamos falar aqui de 3 saídas, tá? Que serão previstas aí para a janela do meio do ano para times de segundo escalão. E quando eu falo segundo escalão, é segundo escalão mesmo, tá? Estamos falando aí de Série B. Quem trouxe a informação foi o Diogo Rossi,
lá no vídeo do canal dele. Tem 3 jogadores que o Grêmio pretende liberar na janela do meio do ano, mas aí sabendo que não vai conseguir recuperar, de certa forma, grande parte do investimento que fez. Um deles é o André Henrique, tá? O Atlético, lá de Minas Gerais, já tinha feito proposta, o Grêmio tinha recusado, e agora eles voltaram a ter interesse no atleta e retomaram as negociações e gostariam de contar com o André Henrique na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ainda avalia. Não gostaria de emprestar o jogador, gostaria de vender, recuperar pelo menos uma parte daquilo que foi investido. O André Henrique ficou ali por cerca de 6 milhões de reais, né? Ele pagou muito caro nesse jogador, que não vem sendo utilizado desde a época que foi comprado, né? Uma negociação que, na minha visão, não fez nenhum sentido até hoje, precisa ser explicada muito bem pela direção gremista, mas o fato é o Grêmio tenta repassar o André Henrique agora. O outro jogador é o Mike, tá? Que tem negociações com o Novo Horizontino, que também retomou as negociações por ele, lateral esquerdo, que o Grêmio também comprou, nunca se mostrou um jogador útil para o elenco gremista, e agora o Grêmio também tenta repassar ele para a Série B. O Grêmio não conseguiu repassar nenhum desses 2 jogadores para elencos de Série A, o que também é preocupante, né? E um terceiro jogador é o João Lucas, tá? Lateral direito, que o Grêmio pagou baixo por ele, né? 1 milhão e pouco de reais, mas deu porcentagens ali ao Santos, tanto de Tassiano quanto de Guilherme, e agora o Grêmio viu que é um jogador que parece que não vai evoluir dentro do Grêmio, já não se tem a ideia de que vai ser aproveitado, e o Grêmio tenta repassar ele também para o futebol da Série B. É uma negociação difícil, o Grêmio paga alto por esses jogadores, né, o que acaba dificultando para times de menor escalão. O Grêmio não quer emprestar, né, gostaria de se livrar de fato dos jogadores, mas são 3 saídas que o Grêmio vai tentar encaixar no mercado ainda nesta janela de transferência, que começa agora no dia 2 a 10 de junho, e depois tem de novo de julho a agosto também. São 2 janelas aí que o Grêmio tenta trabalhar neste sentido, tá? Deixa teu like, mas deixa o teu comentário. Gostou do time que a gente colocou aqui no papel? Tu gostaria de ver esse time ou tu gostaria de um time mais completo para encarar o Sportivo Luquem? Deixa aí para mim. Beijo!